Prezados acadêmicos, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula da disciplina Metodologia de Estudo e Pesquisa em Administração da UAB, Universidade Aberta do Brasil, e do SEAD, Centro de Educação à Distância, do Instituto Federal do Norte de Minas. Sou o professor William Antonelli e estarei com vocês ao longo dessa disciplina. Sou bacharel em Administração, com pós-graduação em Gestão e Educação à Distância e mestre em Desenvolvimento Social. Ao longo da nossa disciplina, relembro mais uma vez, é de suma importância que acessem diariamente o ambiente virtual, participem dos fóruns propostos e busquem interagir com seus colegas de curso. Façam a leitura do caderno didático e de todos os materiais complementares que estão disponíveis lá no AVA. O material didático, o caderno didático também já está lá disponível juntamente com as 4 videoaulas e terão como objetivo auxiliá-los, na compreensão e no aprofundamento de todos os conteúdos que acompanharão vocês ao longo de todo o curso. A elaboração do TCC, seja ele uma monografia, dissertação, tese, deve seguir os mesmos passos e etapas que vamos abordar ao longo dessa disciplina. Nesta terceira videoaula, nós vamos abordar os tipos e estratégias de pesquisa, e teremos como objetivo identificar os diferentes tipos de pesquisa, diferenciar as principais abordagens de pesquisa científica, conhecer as estratégias de pesquisas mais adequadas, ou coerentes com o seu problema de pesquisa, escolher e adotar um conjunto de procedimentos metodológicos para realizar a sua pesquisa. Para que isso seja possível, nós iremos conhecer as características que distinguem os diversos tipos de conhecimento científico. A exploratória, a descritiva, a explicativa, o tipo de pesquisa e estratégia de pesquisa, eles são muito importantes para suas escolhas, para a tomada de decisão metodológica de vocês pesquisadores. Pois vão nortear a forma de abordar o problema de pesquisa e de coletar e interpretar os dados empíricos. Na sequência, nós iremos conhecer os procedimentos metodológicos denominados abordagens de pesquisa, pesquisa quantitativa ou a pesquisa qualitativa. E um terceiro tipo também que é a mistura dos dois, qual e quant, chamada pesquisa qual e quant. Veremos também as diferentes estratégias de pesquisa, que alguns autores denominam como métodos de pesquisa, com destaque para o experimento, a survey e a pesquisa documental, e o estudo de caso e a etnografia também. Nós vamos abordar também o processo de pesquisa que tem por objetivo conhecer as principais etapas e fases desse processo de pesquisa, delimitar o problema e os objetivos de pesquisa, redigir um projeto de pesquisa. Para isso nós iremos nos ater mais especificamente sobre o projeto de pesquisa e conhecer as suas principais etapas, destacando-se entre elas a delimitação do problema, dos objetivos de pesquisa e as etapas que vão determinar o grau de amplitude, de profundidade do estudo de vocês. Por isso, esses tópicos são considerados de extrema importância nesse processo de aprendizagem. O nosso objetivo é que ao final desta videoaula você esteja apto a redigir um projeto de pesquisa. Então, vamos lá, mão na massa. Buscar aprimorar todo o nosso conhecimento sobre metodologia de estudo e de pesquisa em administração. Desejo a vocês um excelente aproveitamento nos seus estudos e nas suas pesquisas científicas. Legal, vamos começar então falando sobre os tipos de pesquisa. Dependendo da finalidade, as pesquisas científicas podem ser agrupadas em 3 diferentes tipos: pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. Considerando que toda pesquisa científica parte de um problema, de uma pergunta, de um questionamento de partida, a forma como o pesquisador irá responder essa pergunta, tendo em vista os seus objetivos de pesquisa, poderá resultar em respostas de tipo exploratória, descritiva ou explicativa. Dessa forma, nesse momento, nós vamos nos dedicar a compreender os tipos de pesquisa que vão ou que irão delimitar a finalidade de uma pesquisa científica. Ou seja,
os seus objetivos e propósitos. Veremos então a classificação da pesquisa quanto à sua abordagem, qualitativa ou quantitativa, quanto à sua natureza, básica ou aplicada, quanto aos seus objetivos, exploratória, descritiva e explicativa, quanto aos seus procedimentos, pesquisa experimental, bibliográfica, survey, estudo de caso. Cada uma dessas classificações é tratada indistintamente como tipos de pesquisa, diferente da forma como nós estaremos propondo classificá-las. Abordaremos primeiramente os 3 principais tipos de pesquisa de acordo com a sua finalidade: exploratória, descritiva e explicativa. Em seguida, iremos apresentar os 2 conjuntos de procedimentos metodológicos, mais um terceiro que é a mistura desses 2, né, que é a qualitativa e quantitativa e a quali-quant, que são classificadas de acordo não só com a forma de abordar o problema, mas também a forma de coletar e interpretar esse conjunto de dados empíricos. Fazem parte dessa classificação as abordagens, como eu já disse, qualitativa e quantitativa. Por fim, nós vamos apresentar as estratégias de pesquisa, que alguns autores também denominam simplesmente como método de pesquisa, representadas por um conjunto extenso de técnicas para coleta e análise de dados, tais como estudo de caso. Legal. Vamos começar então com a pesquisa exploratória. Como o próprio nome indica, né, a pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema que está sendo pesquisado, visto que esse ainda é pouco conhecido ou pouco explorado. Nesse sentido, caso o problema proposto não apresente aspectos que permitam a visualização dos procedimentos a serem adotados, será necessário que o pesquisador inicie um processo de sondagem com vista a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir as suas hipóteses. Por ser esta uma pesquisa bastante específica, nós podemos afirmar que ela assume a forma de estudo de caso, sempre em consonância com outras fontes, né, que darão ao assunto abordado, como é o caso da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Um exemplo de tal modalidade pode estar relacionado ao objetivo de um determinado pesquisador, cuja intenção se manifesta pela busca de uma resposta acerca da queda de um determinado produto, queda de venda de um determinado produto no mercado. Assim sendo, de modo a concretizar o seu objetivo, esse pesquisador terá que aprofundar as suas especulações e encontrar as reais causas da ocorrência desse fenômeno. Por que as vendas estão caindo? A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as variáveis do objeto de estudo que está sendo analisado. Variáveis relacionadas à classificação, medida, quantidade, que podem se alterar mediante o processo realizado. Quando comparada à pesquisa exploratória, a única diferença que podemos detectar é que o assunto já é conhecido e que a contribuição é tão somente proporcionar uma nova visão sobre aquela realidade que já existe naquele momento. Pesquisa explicativa. Considera-se esse tipo de pesquisa que explica a razão, o porquê dos fenômenos estarem acontecendo, uma vez que aprofunda o conhecimento de uma dada realidade. Dessa forma, pelo fato dessa modalidade estar embasada em métodos experimentais, ela se encontra mais relacionada para ciências físicas e naturais. Mesmo que a margem de erro represente um fator relevante, a sua contribuição é bastante significativa, dada a sua aplicação prática, né? Em face dessas características, nós podemos dizer que a pesquisa explicativa geralmente utiliza as formas relativas à pesquisa experimental. Por exemplo, a partir de um objeto de estudo
no qual se identificam as variáveis que participam do processo, bem como a relação de dependência existente entre essas variáveis. Ao final, parte-se para a prática, visando a interferência na própria realidade. Sobre as pesquisas qualitativas e quantitativas. Então, a seguir, nós vamos dividir, né, essas características dos tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa, em 2 blocos de informação. Acompanhem aí e, se tiver dúvida, postem lá no fórum as suas dúvidas, nos fóruns, né, as suas dúvidas. A pesquisa quantitativa. O método quantitativo é conclusivo e tem como objetivo quantificar, medir um problema e entender a dimensão dele. Em suma, esse tipo de pesquisa fornece informações numéricas sobre o comportamento do consumidor. Esse método é usado para medir o tamanho de um mercado consumidor, de um segmento de mercado, para medir a frequência de compra ou comportamento, como se comporta esse consumidor, medir a lembrança da marca, os níveis de distribuição, etc. Alguns indicadores que podem te ajudar a definir se você deve seguir com uma pesquisa quantitativa. Por exemplo, você já tem dados da pesquisa, você já tem dados de pesquisa anteriores sobre esse assunto? O objetivo é confirmar uma hipótese? Você quer mensurar, medir uma tendência de comportamento? Os conceitos a serem mensurados não são ambíguos? Os conceitos podem ser mensurados em relação à proporção ou utilizando uma escala? Enfim, os dados coletados por esse método vão impactar diretamente na sua tomada de decisão, bem como aqueles fornecidos pela pesquisa qualitativa. Entretanto, na prática, podem expressar melhor as informações a serem apresentadas, principalmente quando o objetivo é se convencer sobre algum direcionamento, qual caminho eu devo seguir. Por conta da sua natureza estatística, se assim podemos dizer, o tamanho da amostra é muito importante para a pesquisa quantitativa e deve ser definido com bastante cuidado. Isso porque a pesquisa quantitativa gera métricas precisas que se baseiam em uma amostra pré-determinada. Podem inclusive ser replicadas, né, para o universo estudado como um todo, para toda a população. Pesquisa quantitativa utiliza questionários estruturados, com a maioria das perguntas fechadas, em que os respondentes selecionam entre uma lista de possíveis opções. Existem vários tipos de pergunta que podem ser utilizados, né? Por exemplo, posso ter questões de múltipla escolha, de ranqueamento, posso ter uma matriz, enfim. Observe que nesses casos há um afastamento do pesquisador. E o foco é testar uma teoria e obter um resultado conciso e limitado. Não há grande abertura para interpretações diversificadas, não. Nós vamos analisar dados numéricos, ok? A pesquisa qualitativa, ela é mais difícil de se definir. Mas de maneira simples, o foco dela é entender o comportamento do consumidor, ao invés de simplesmente medir. Não vou só medir o comportamento, eu quero entender. Por isso esse método de pesquisa não apresenta resultados em números exatos. A coleta de dados pode ser feita de maneiras variadas, como por exemplo por meio de grupos de discussão, entrevistas qualitativas individuais, em profundidade, observação de comportamentos. A amostra é geralmente pequena, diferente da qualitativa que nós temos que ter uma amostra maior. E os respondentes são selecionados para suprir uma cota específica. Esse tipo de pesquisa qualitativa ajuda a entender as motivações de um grupo, compreender e interpretar comportamentos e tendências, identificar hipóteses para um problema, descobrir opiniões e expectativas de indivíduos, né, entre outros. Então, qual a diferença de qualitativa e quantitativa na hora de apresentar os resultados? Como apontamos ao longo do artigo o formato e o método de pesquisa? Eles vão ser definidos ou decididos com base no objetivo. Por isso, é preciso considerar
o tipo de relatório final que precisa ser gerado, né? Pois os métodos diferentes geram relatórios diferentes. Enquanto nas pesquisas qualitativas as informações serão coletadas e analisadas, destacando os pontos como comentários, frases relevantes, sentimentos, comportamentos, emoções que transpareçam ao longo da pesquisa, no relatório de pesquisa quantitativa, o espaço para esse tipo de interpretação é muito menor porque ela é baseada em dados numéricos e mensuráveis. As conclusões são expressas por índices, tabelas, gráficos. Assim, um vai subsidiar insights e outros tomadas de decisões pontuais. Vou falar um pouco agora sobre as estratégias de pesquisa. Alguns autores denominam as estratégias de pesquisa um conjunto de procedimentos metodológicos que auxiliam o pesquisador a responder adequadamente a sua pergunta de partida, seu questionamento inicial. As estratégias de pesquisa podem ser utilizadas indistintamente em relação aos tipos de pesquisa, exploratória, descritiva e explicativa. E algumas se prestam a responder isso melhor, de uma forma melhor do que as outras, né, para atender a um determinado problema de pesquisa. Sendo assim, é muito importante a avaliação criteriosa sobre qual estratégia eu vou utilizar, né? Qual estratégia você, pesquisador, vai utilizar. Por exemplo, a estratégia Survey é bastante utilizada em pesquisa cujo problema está relacionado à identificação de relações causais, relação de causa e efeito entre determinadas variáveis. O experimento. Nessa estratégia, o pesquisador visa a compreender como as alterações em uma variável independente, isso é, uma variável que não depende de nenhuma outra variável, vai produzir mudança em outra variável, denominada variável dependente. Isso é, uma variável cujo comportamento depende diretamente do comportamento de outras variáveis. Os experimentos mais simples procuram identificar se existem ligações entre essas variáveis e quão significativos são esses resultados. Essa estratégia de pesquisa normalmente é utilizada em pesquisas explicativas por meio de abordagens quantitativas, que visam identificar relações causais entre fenômenos, obtidos através de observação e verificação. O survey possui um forte apelo de aplicação por parte do pesquisador, por ser relativamente fácil de explicar e de compreender, além de seus resultados inspirarem muita confiança, pois eles são baseados normalmente às epistemologias positivas, que visam descrever e explicar a realidade com muita autoridade, muita clareza, através de leis, modelos científicos. Essa estratégia é utilizada frequentemente com os tipos de pesquisa explicativa ou descritiva. Segundo Saunders e Lewis, 2009, esses tipos surveys são populares entre os pesquisadores, pois permitem a coleta de uma grande quantidade de dados a partir de uma população muito grande, de forma altamente econômica, ou seja, as estratégias bastante apropriadas para se pesquisar em larga escala, visando representar através de uma amostra as preferências ou o comportamento de uma população. Pesquisa documental. Pesquisa documental procura restringir seu processo de coleta de dados à utilização de documentos, escritos ou não escritos, fotos, mapas. Esses documentos podem ser separados em fontes primárias, isso é importante. O que são fontes primárias? As fontes primárias são produzidas por pessoas que vivenciaram diretamente o evento que está sendo estudado. E as fontes secundárias, quando coletados por pessoas que não estavam presentes naquela ocasião. Então, fonte primária, vou lá na minha base de dados e vou coletar essas fontes. Fontes secundárias, eu vou buscar em site do Ministério do Trabalho algum evento que já aconteceu, ok? O estudo de caso. O estudo de caso é um instrumento pedagógico que apresenta um problema, vamos dizer, mal estruturado. E o que é um problema mal estruturado? É aquele que não tem uma solução pré-definida e vai exigir o empenho do acadêmico ou do pesquisador
para identificar o problema, analisar as evidências, desenvolver argumentos lógicos, né, e avaliar e propor soluções. Ele pode também ser definido como um problema que reproduz os questionamentos, as incertezas e as possibilidades de um contexto empresarial que dispara da necessidade de uma tomada de decisão. O processo de chegar a uma decisão por meio da análise e discussão individual ou coletiva das informações expostas no estudo de caso vai promover o raciocínio crítico e argumentativo dos acadêmicos. Em função dessas características, o estudo de caso é considerado um valioso instrumento pedagógico, como eu já disse, que desafia o acadêmico, o aluno, a raciocinar, a argumentar, negociar e refletir, habilidades bastante demandantes do ponto de vista cognitivo e social. Nós vamos ver então a partir de agora o processo de pesquisa. O processo de pesquisa se inicia com o que alguns autores denominam de fase exploratória da pesquisa. Apesar de essa fase não se confundir com a chamada pesquisa exploratória, com os tipos de pesquisa, ela mantém certas semelhanças, pois a fase exploratória que nós estamos tratando, ela pressupõe uma sequência de etapas com o objetivo de aprofundar a compreensão preliminar do objetivo estudado, do objeto estudado. Ela elenca as seguintes etapas da fase exploratória de pesquisa. A escolha do tópico de pesquisa, a delimitação do problema, a definição do objeto e dos objetivos, a construção do marco teórico e conceitual, a escolha dos instrumentos de coleta de dados, quais instrumentos eu vou utilizar, a exploração do campo empírico. Então, o planejamento cuidadoso dessa fase de pesquisa é fundamental para que o pesquisador possa elaborar o seu projeto de pesquisa. Então, para contemplar as etapas da fase exploratória, as respostas e a revisão das questões que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, agora, ajudarão na construção do seu projeto de pesquisa. Então vamos lá, quais são elas? O que eu vou pesquisar? Olha só, estou definindo qual a definição do problema, das hipóteses, qual a base teórica e conceitual que eu vou usar. Por que eu vou pesquisar? Qual que é a justificativa disso? Qual que é a importância, a relevância da escolha desse problema? Para que pesquisar? Quais são os propósitos desse estudo? Vou pesquisar para quê? Quais são os objetivos? Como pesquisar? Quais os procedimentos metodológicos eu vou utilizar? Quando pesquisar? Olha só, eu tenho que definir um cronograma. Vou começar no mês tal e vou terminar no mês tal. Com que recurso ou quais são os recursos que eu vou utilizar? Eu tenho recurso para fazer essa pesquisa? Eu vou ter que buscar outras fontes de recurso? Vai ser pesquisado por quem? Quem são os pesquisadores? Qual é a equipe de trabalho? Os coordenadores, os orientadores, enfim. O projeto ele tem que responder a todos esses questionamentos. Então vamos lá, o projeto de pesquisa. A materialização dessa sequência de etapas, né, da fase exploratória resulta na elaboração do que eu já disse, um projeto de pesquisa, que nada mais é do que um documento escrito que vai descrever o roteiro da pesquisa, ou seja, qual é o meu plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser seguido, implementado pelo pesquisador. Segundo Alves Mazotti, um projeto de pesquisa consiste basicamente em um plano para investigação sistemática, olha só, que busca uma melhor compreensão de um dado problema. É um guia, uma orientação que indica onde o pesquisador quer chegar e os caminhos que ele pretende tomar. Para dar sustentabilidade ao projeto, né, nós precisamos de uma estrutura. Então essa estrutura precisa de um tema, também chamado de assunto, né, de pesquisa. Qual é o assunto, qual é o tema que eu vou tratar? Delimitação do tema, ou tema específico. Justificativa, importância, relevância. Qual é o problema, quais são as hipóteses? Qual é o meu objetivo, qual é o objetivo geral desse projeto, quais são os objetivos específicos, qual a metodologia eu vou utilizar, quanto tempo eu vou demorar para fazer o cronograma, quais são as referências, né, as referências bibliográficas que eu utilizei.
O tema, procurar um tema de domínio, o pesquisador tem que procurar um tema que ele goste, né, que seja do domínio dele. Ele tem que provar algo no tema, tem que estar atento a possibilidades possíveis do assunto, considerar as contribuições e interesse do tema da área específica. Lembrar que o conhecimento existe em várias áreas. Dentre as várias áreas, o pesquisador precisa fazer a sua escolha. Delimitação do tema. É o tema específico. Vamos afunilar. Para se ter um tema específico, é preciso delimitar o tema geral. Tema geral, grandão. Tema específico, pequenininho. Olha um exemplo. Tema geral, a importância da leitura. Tema específico, a importância da leitura na 8ª série. Tá vendo como eu afunilei? Justificativa, mostra a importância, relevância do projeto. É a resposta do escritor ao projeto. Estou vendendo meu projeto nesse momento. Qual é a relevância, a importância desse projeto? Barral 2003 sugere que itens relevantes que possam fazer parte de uma justificativa muito bem qualificada é atualidade, né? Inserção desse tema no contexto atual e um trabalho inédito, lógico, legal, proporciona mais importância, mais relevância ainda ao assunto, interesse do autor, afinidade, a minha afinidade com o tema, relevância do tema, qual a importância social, profissional, jurídica, política, né, que esse tema tem, acadêmica, pertinência do tema, contribuição do tema para o debate, né? Então, olha só quanta coisa tem o tema. Problema é feito em forma de pergunta. No decorrer do projeto, a pergunta vai sendo explorada e respondida. Por exemplo, como se percebe o clima organizacional na instituição X? Né? É uma definição de problema. Hipóteses. Supõe-se algo do tema como possível solução. Então, hipóteses são algumas possíveis soluções para o tema. Só é capaz de surgirem hipóteses depois de formulado o problema, tá? Objetivos. Vocês vão perceber as pretensões do pesquisador. Qual o objetivo desse projeto? Descreve os prováveis resultados, né, delimitando-os. Os objetivos se dividem, como eu já disse, em gerais e específicos. No objetivo, nós utilizamos verbo no infinitivo. Exemplo de objetivos gerais. Analisar, explicar, saber, entender, identificar, descrever, aprender, julgar, compreender, conhecer. Os objetivos específicos. Mostra aspectos e ações de forma detalhada. Assim como o objetivo geral, utiliza verbos no infinitivo. Exemplos de objetivos específicos. Numerar, investigar, relacionar, traduzir, listar, exemplificar, distinguir, aplicar, selecionar, classificar, ok? Vamos falar sobre metodologia. Metodologia é o método e técnica utilizado para que nós possamos coletar o dado, para que aconteça a coleta de dados. Vão existir diversos tipos de pesquisas. A metodologia vai existir em diversos tipos de pesquisa, seja ela exploratória, descritiva, explicativa, bibliográfica, experimental, estudo de caso, estudo de campo. Nessa etapa, nós também vamos definir qual ou quais serão as nossas fontes de coleta de dados. Que tipo de pesquisa nós vamos utilizar? Qualitativa, quantitativa? Qual estratégia de pesquisa adotada? Quais serão seus instrumentos de coleta e técnicas para coleta de dados? Entrevista, questionário? Qual a população e a amostra que vai ser analisada? Ok? Cronograma. Delimita cada ação feita pelo projeto de pesquisa em termos de tempo. Quando eu vou começar, quando eu vou terminar. Pode ser em meses, de acordo com cada atividade realizada. As referências bibliográficas são as fontes consultadas. Então, todas as fontes que nós consultamos para a elaboração do nosso projeto de pesquisa tem que estar lá apontadinha, bonitinha, de acordo, lembrando, sempre de acordo com as regras e normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, olha só, nessa videoaula, então, nós pudemos compreender as principais particularidades entre os diferentes tipos de pesquisa científica. Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e a pesquisa explicativa. Como vimos, os tipos de pesquisa e as estratégias de pesquisa
fazem parte de algumas das mais importantes escolhas, tomadas de decisão metodológica, de nós pesquisadores, relacionadas à forma de abordar o problema de pesquisa e de coletar e interpretar todo esse conjunto de dados empíricos. Nós conhecemos também dois conjuntos de procedimentos metodológicos denominados abordagem de pesquisa: pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Nos dedicamos a compreender as diferentes estratégias de pesquisa, sendo que alguns autores as denominam simplesmente como métodos de pesquisa, com destaque para o experimento survey e a pesquisa documental. Posteriormente, abordando a fase preliminar da pesquisa, constituída por uma sequência de etapas que auxiliam nós, pesquisadores, a rascunhar esse projeto de pesquisa. Essa fase também pode ser compreendida como uma sequência de perguntas. Vamos lembrar: o que pesquisar? Definição do problema, definição das hipóteses, base teórica e conceitual. Por que pesquisar? Qual a justificativa da escolha do problema? Qual a importância? Qual a relevância? Para que pesquisar? Quais os propósitos do estudo? Quais são os seus objetivos? Como pesquisar? Qual a metodologia que eu vou utilizar para executar a minha pesquisa? E em seguida apresentamos o projeto de pesquisa, o qual é um documento escrito que descreve detalhadamente o plano de trabalho do pesquisador em relação à sua pesquisa. Ele se constitui como um roteiro, que o pesquisador elabora para descrever quais os passos, quais as fases que ele vai seguir na sua pesquisa. Então vamos lembrar: escolha do tema, levantamento de dados e informações, formulação do problema, objetivo geral, objetivo específico, apresentação das hipóteses de pesquisa, delimitação da população. Qual é a minha população? Delimitação da minha amostra, seleção da metodologia, dos métodos e técnicas, instrumentos de coleta de dados. Vou utilizar um questionário, vou entregar para a pessoa o questionário e a pessoa responde de acordo com uma escala, ou não, eu vou entrevistar essa pessoa, vou fazer uma entrevista com ela. São os instrumentos de coleta de dados. Legal, moçada. Então lembre-se agora, de a partir de agora, acessar sempre que possível, o seu ambiente virtual, interagir com seus colegas de curso, com seus tutores, com seus professores, participar lá dos fóruns de discussão propostos e realizar também as atividades que nós já propusemos. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais essa videoaula. Um grande abraço, bons estudos, fiquem todos com Deus. Nos encontramos na nossa quarta e última videoaula. Um abraço.